E vitória do Fluminense no finalzinho do jogo contra o Fortaleza. Vou contar um pouquinho das minhas impressões da partida. Vou trazer duas informações importantes aqui sobre suspensão para a partida contra o Vasco. Depois da data FIFA, tem jogador do Fluminense convocado para a seleção brasileira. Então, esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, bem pocket mesmo, para falar de Fluminense e Fortaleza, porque daqui a pouco tem live aqui na Central Fluminense comigo e o Capuano para falar de toda a partida, pós-jogo, detalhadamente, né? Fluminense fez uma partida mediana, vamos ser bonzinho, cara, saiu esse golzinho no final, dá pra gente até falar que foi uma partida mediana, porque realmente dá pra gente até falar que o Fluminense praticamente não jogou. O Fortaleza, ao meu ver, foi melhor na partida pela sua escolha, né? Pelo seu estilo de jogo que o Fortaleza se propôs a fazer. Mas depois da vinheta vou falar do jogo, das informações que pintaram aí de suspensão, jogador convocado para a seleção. Depois da vinheta, você vem comigo para ficar muito bem informado. Vamos falar sobre Fluminense e Fortaleza. Amigos, já vai deixando um like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, compartilha esse vídeo com todo mundo. Já vou colocando na tela a classificação do Campeonato Brasileiro, porque ficou bonito demais com a vitória do Fluminense no finalzinho contra o Fortaleza. Como eu falei, o Fluminense não jogou tão bem assim a partida de hoje, mas tem jogo, tem dias que a vitória é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? O Fluminense chega aos 38 pontos, ia dar aquela dorzinha no peito, né? O Fluminense podia ter vencido o Atlético Paranaense na última rodada, não podia ter tomado aquele gol no finalzinho, estaria agora em terceiro com 40 pontos. E eu até diria, né, que a gente podia até começar a voltar a sonhar ali com o título brasileiro, ser mesmo com o Botafogo muito distante, mas, né, essa empolgação de semifinal da Copa Libertadores, o time do Fluminense muito bem, faz a gente que é torcedor sonhar. Sobre a partida, né, de hoje, o Fluminense poderia ter jogado mais. Eu achei que o Fernando Diniz demorou muito para tentar mudar a equipe e também mudou e eu não gostei. Eu acho que o Fluminense foi perdendo força ofensiva com principalmente as últimas mexidas, né? A entrada do Lelê no lugar do John Kennedy, mas a entrada do Léo Fernandes e do Lima, por mais que o Lima tenha participado do gol, né? O Lima foi importante no gol, acreditou, né? Não deixou de desistir da bola, conseguiu pegar a bola, rolar para trás para o Diogo Barbosa, que bateu muito bem, né? De direita. Capuano, eu vou te cobrar na live, você falando do Diogo Barbosa, mas as mexidas do Fluminense, ele teve um volume ofensivo aquém do que a gente está acostumado de ver. Já no primeiro tempo, o Fluminense teve muita dificuldade por conta do calor, por conta do gramado, né? Poucos jogadores na região do meio-campo. Fortaleza conseguiu, né, neutralizar o jogo do Fluminense, que funcionou muito bem contra o Olímpia, né, que foi esse 4-2-4 ali na frente, mas a gente ficou muito refém das jogadas pelos flancos com o Keno e também o John Ares. Mas, cara, assim, é o típico do jogo que a gente joga mal, mas o resultado, os 3 pontos, é o que vale, porque realmente foi uma partida dura, difícil. Fortaleza é um adversário muito forte, está na semifinal da Sul-Americana, não é à toa. O Fluminense também vem de um jogo muito desgastante, muito forte contra o Olímpia. Tanto é que o Germancano hoje foi muito abaixo do que ele pode render. John Kennedy foi abaixo também. Fluminense sem o Paulo Henrique Ganso. Cara, mas valeu pela vitória. Valeu pela classificação. É muito importante o Fluminense não abrir mão do Campeonato Brasileiro, gente. É muito importante. Porque, claro, a gente está nessa animação, está na empolgação de vencer a Copa Libertadores, mas, velho, a gente tem que conseguir também essa vaga direta via Campeonato Brasileiro para ficar tranquilão ali e o que acontecer na Libertadores aconteça e a gente está tranquilo. Se acontecer um revés na Libertadores, a gente vai ter a chance de voltar à Libertadores no ano que vem, diretamente na fase de grupos, que é muito importante. Valeu? Botafogo perdeu, Palmeiras empatou com o Corinthians no derby, no estádio do Corinthians, né? Na Arena Corinthians, 0-0. O Grêmio venceu o Cuiabá, foi a 39, mas o Grêmio tem um jogo a menos. O Grêmio pode chegar a 42 quando fizer esse jogo a menos.
né? O Flamengo tem 39, venceu o Botafogo, o Fluminense chega a 38. O Fluminense podia estar em terceiro, eu lamento muito aquele empate, né, entre Fluminense e Atlético Paranaense. O Bragantino ainda joga na rodada, vai pegar o Cruzeiro fora de casa, pode chegar ao número de pontos do Fluminense, mas ficará atrás por conta do número de vitórias. O Fluminense já começa a abrir uma gordurinha ali para o Atlético Paranaense, para o próprio Fortaleza, já meteu 6 pontos do 8º colocado, né? A gente acredita que vai ser um G8, vai se transformar num G8 novamente o campeonato brasileiro. Pode se tornar, né? Porque ainda tem a Copa do Brasil, o Flamengo está na final, tem a Libertadores, Fluminense, Palmeiras, né? Estão, o Inter está mais lá embaixo, né? O Inter é o 13º colocado, a 10 jogos do Campeonato Brasileiro, que o Internacional não sabe o que é vitória. Mas voltando aqui para o Fluminense, né? 2 baixas importantes para o próximo jogo do Fluminense, que será contra o Vasco no dia 16, daqui 13 dias. O jogo originalmente está marcado para São Januário, mas tem a interdição de São Januário e tem a proibição da PM de clássicos por lá. Então, pode ser que o jogo seja transferido para o estádio Newton Santos. Surgiu também a possibilidade de Volta Redonda, mas não deve acontecer lá. Deve acontecer no estádio Newton Santos. O Fluminense ganhou 2 desfalques, galera. Importante para a próxima partida. Samuel Xavier estava pendurado, tomou o 3º. E o Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, já vai viajar para Belém depois aí da entrevista coletiva, já deve se apresentar por lá, chegar em Belém para se apresentar amanhã na seleção. São 2, né? É importante ter o técnico, né? O técnico não entra em campo, mas ele está ali na beira do campo, né? Conversando diretamente com os jogadores, faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Mas, claro, o Eduardo Barros já deu conta do recado, inclusive no 4-1 do estadual, era o Eduardo Barros que estava, né, na beira do campo. Fernando Diniz estava suspenso, beleza? Então, o Guga deve jogar, devemos ter também algumas mudanças de retorno do Paulo Henrique Ganso, assim a gente espera, contra o Vasco. E a novidade que saiu até informação no meio da transmissão, o Fluminense também divulgou nas suas redes sociais, Alexander, convocado para a seleção olímpica, a seleção sub-23 do Brasil, no lugar do Danilo, ex-Palmeiras, do Nottingham Forest, que se lesionou na partida contra o Chelsea. Eu até estava assistindo essa parte do jogo do Chelsea. O Danilo, numa arrancada, ele sente a coxa e acaba saindo. Realmente foi uma lesão que vai tirar o jogador por um bom tempo. Um tempo não, mas um tempo razoável de lesão de muscular, geralmente 2, 3 semanas fora, com certeza ele deve ficar lá. E, claro, dessa data FIFA ele não vai poder comparecer à seleção brasileira. Parabéns ao Alexander, voltando de lesão, foi titular hoje. Não foi o Alexander que a gente está acostumado, mas é natural. Depois de 3 meses sem jogar, foi a primeira partida do Alexander como titular nesse retorno. Muito boa sorte ao nosso moleque Xerém, merecedor com certeza dessa convocação, né, de ser convocado da seleção brasileira. Mas é isso, galera. Queria falar, né, que essa vitória foi muito importante. Não foi uma partida tecnicamente brilhante do Fluminense, mas valeu pelo resultado, valeu pelo empenho. O empenho não faltou. Faltou futebol de alguns jogadores que a gente sabe que podem jogar mais, mas, cara, é uma partida que valeu mais pelos 3 pontos. A gente vem de um jogo desgastante contra o Olímpia, fora de casa, pela Copa Libertadores. Então, vou dar essa colher de chá aqui. Não adianta também, jogou mal, a gente vir bater aqui depois do resultado de quinta-feira, que foi, resultado do caralho. Desculpa até o palavrão, mas foi um puta resultado pra gente chegar nas semifinais da Copa Libertadores. Valeu demais, galera! Valeu demais, Fluminense! Estaremos juntos, a torcida, essa união entre time e torcida vai dar bom, vai dar coisa boa, falar igual Capano, vai dar samba essa combinação entre torcida do Fluminense e esse atual time, atual elenco. Daqui a pouco tem live, 8 da noite, com a Central Fluminense. Você será redirecionado para nossa live. Já vai deixando o like lá e vai ativando a notificação para a gente. Quando começar, a gente ao vivaço debater, falar sobre essa partida e falar sobre Libertadores, da FIFA, jogo contra o Vasco. Então vai ter muita coisa para a gente falar. Valeu? Tá mais do que convidado. Se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores. Valeu, galera. Tamo junto.